De maneira didática, como é que a gente explica para a população esse pedido de vista? O ministro não teve tempo para analisar ou é realmente necessária essa interrupção do julgamento? Olha, os senhores viram que nós estamos a lidar com uma questão muito complexa, não é? Com uma tessitura, uma urdidura, uma composição fática suscetível de uma série de discussões. Nós tivemos um voto brilhantíssimo do ministro Carlos Brito, mas há muitas dúvidas que se suscitam e que podem demandar verificação. De modo que, num caso como este, nós temos que nos acostumar, eventualmente, com o pedido de vista. Não no julgamento, né? Nós vamos dar sequência a esse julgamento e, como eu disse, nós vamos fazê-lo com a brevidade necessária, com a brevidade possível. É claro, o ministro Carlos Alberto Direito já se comprometeu a trazer com a celeridade possível o voto. Dependemos aí sempre de pauta, né? Os senhores sabem que há toda esta mecânica de inclusão, inserção em pauta, mas o nosso compromisso é encerrar esse julgamento tão logo possível e ainda que as medidas que já foram determinadas subsistem, de modo que, e cabe ao governo também, preservar a ordem e a segurança no Estado, de modo que acredito que essas orientações já subsistem. Se for necessário, certamente o Supremo fará essa recomendação. Não vamos ficar fazendo considerações de índole concreta e específica. Sempre que nós temos decisões judiciais, nós temos críticos, os senhores estão acostumados e nós também devemos nos acostumar com isso. De modo que é normal que haja críticas a decisões judiciais, porque há sempre expectativas, muitas vezes, que acabam frustradas. Nós vamos prosseguir no trabalho. Os senhores viram que o ministro relator fez um excelente trabalho, um trabalho extremamente cuidadoso, que honra as tradições do Supremo Tribunal Federal. Por um lado, o alívio do governo de Roraima e Arrozeiros, que ganharam tempo com o pedido de vistas. Por outro, satisfação do governo federal e dos índios com o primeiro voto a favor da demarcação de forma contínua da reserva Raposa Serra do Sol. Mas esse é apenas o pontapé inicial de um julgamento que ainda vai ser longo. Está 1-0, vamos buscar esses outros 10 votos aí que estão pulando na nossa mão. Eu acho que um gol, 1-0, como você falou, né? Eu acho que é motivo de festa para nós. O voto foi contrário aos anseios do governo do Estado. Não significa dizer o julgamento apenas começou. Reafirmou o direito dos povos indígenas que é uma conquista da Constituição Brasileira de 88. O líder dos arrozeiros respondeu com ironia sobre como havia recebido o voto do ministro relator Aires Brito, favorável aos índios. Eu achei que eu tenho que agradecer ao ministro, que pelo mínimo não me mandou prender. Aqui na Vila Surumum, na porta de entrada da reserva Raposa Serra do Sol, que a Polícia Federal e a Força Nacional fazem guarda 24 horas por dia para evitar um confronto. De um lado está o Conselho Indígena de Roraima. Bem organizado, o CIR exige que os arrozeiros deixem a reserva. Ninguém quer conflito. A gente quer que os arrozeiros saiam. Do outro lado, os arrozeiros com apoio do governo do estado e da SODIUR, Sociedade dos Índios Unidos do Norte, não aceitam deixar o local. Da nossa parte, nós não estamos pensando em confronto. Nós vamos procurar evitar o máximo possível. Agora, e a gente espera que realmente a Polícia Federal e a Força Nacional façam cumprir e valer a lei. É nesse clima de expectativa que Roraima passou o dia em frente à televisão. Para os agricultores que montaram acampamento na sede da subprefeitura de Surumum, o pedido de vista do ministro Carlos Alberto Direito foi recebido como uma vitória. Soltaram até fogos para comemorar o que consideram fôlego extra na luta pela terra. É uma vitória, sim. Por isso que nós estamos festejando. Não temos dúvida. Por mais que fosse adiado, a vitória vai ser nossa. Comemoração de um lado, tristeza do outro. Os índios do Conselho Indigenista de Roraima vão ter que esperar um pouco mais para saber se vão ter a reserva Raposa Serra do Sol só para eles. A Polícia Federal teve que intervir para evitar que as provocações dos agricultores não acabassem em confronto com os índios. Agora eles se preparam para uma disputa mais longa. A gente vai conversar, né? Que é ter paciência para esperar a decisão. Com o adiamento, a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança, que estão na reserva desde abril,
vão continuar de prontidão na área. O Planalto também acompanha atentamente esse julgamento. O advogado-geral da União, ministro José Antônio Dias Toffoli, fez ao presidente Lula uma análise jurídica sobre o primeiro voto, favorável ao decreto do governo que demarca a reserva em área contínua. O presidente disse, abre aspas, ótimo, fantástico, bom, fecha aspas, e se interessou pelo conteúdo total do voto do ministro Aires Brito, que surpreendeu muita gente. Foi um dia de longo expediente para o ministro Aires Brito aqui no Supremo, depois de mais de 7 horas de sessão em que ele deu voto a respeito de Raposa Serra do Sol. Ministro, o senhor estava conversando com o ministro Carlos Alberto Direito, que pediu vista, ele já decidiu o que é que vai fazer? Ele certamente vai fazer um estudo para trazer uma valiosa contribuição. Qual é a avaliação que o senhor faz da repercussão? Foi o primeiro que conversou com o senhor ali na saída do plenário. Não, bem, ele disse que eu aportei para a discussão fatos novos, reflexões novas, e isso tudo levou a pedir vista do processo, exatamente para, em casa ou no seu gabinete de trabalho, ele passar em pratos limpos, digamos assim, a contribuição que, segundo ele, eu levei para a discussão do tema. Quando é que a matéria volta a julgamento, enfim? Bem, eu não posso precisar, mas acho que não demora. Você acha que a expectativa é para esse ano ainda? Ah, sim. Minha expectativa é para esse ano e eu tenho certeza de que ele trará ainda este ano. Não fica um conflito na área entre índios e não índios ainda? Não, eu acho que as partes e os interessados compreenderão que isso compõe o nosso dia a dia, nem sempre a decisão é tomada numa só sessão, né, numa única sessão, numa só assentada, e a paz continuará reinando na região. É difícil avaliar como serão os próximos 10 votos do julgamento, que deverá ser retomado ainda este ano. Eu ouvi de uma importante, de uma categorizada fonte, que conhece muito bem o Supremo, fazer uma aposta, que ao final seriam 6 votos a 5 pela demarcação da reserva só para índios, como defende o governo. Agora, ressalte-se, esta é apenas uma das apostas, e não é minha.